Coloca aqui, coloca aqui. Aí, o sinal caiu de novo, me ajuda aqui. Alô, dá pra ver, né? Tira e põe. Bom aí, dia. voltou. Bom dia. É isso, mas nunca, não foi sempre assim. Morar? Deus, obrigado porque a gente está aqui. A despeito de tudo que o James falou, que é verdade, eu me esforço mesmo. Estou prestes a compartilhar com essa gente a forma maravilhosa, incrível, impressionante que o Senhor me trouxe até aqui hoje. Que a minha história seja instrumento. Isso aqui não aconteceu ou não vai acontecer a partir daqui. Começou muito antes que acontecer. Todo mundo que peço que todo mundo que hoje estiver pensando ainda não pode ser, esqueci, essa turma está fazendo aqui a coisa da minha cabeça, que o Senhor vá, que teu Espírito vai e se convença, põe a gente hoje no chão, como o Senhor me colocou no chão, convencendo que não tem nada melhor do que a tua voz, do que um encontro contigo. Que essa turma que ainda resta sem se convencer de que um encontro contigo é a única coisa que devem fazer, convence, Deus, que essa turma não tem nada a perder, porque tudo que tem aqui é nada, mas que elas também ao mesmo tempo têm tudo a perder, porque quando chegarem no fim vão se dar conta de que a vida contigo é tudo, que do primeiro segundo que eu falar aqui até o fim, teu Espírito Santo vai lembrando todos nós aqui do fim, porque um dia isso vai passar, um dia isso vai acabar, e que nenhum desses que estão aqui nesse salão se arrependam de terem passado por esse sábado sem tomarem uma decisão importante nas suas vidas, a de responder positivamente a um convite de se encontrar contigo e de se relacionar contigo para sempre. É assim que eu oro, te agradeço e peço tua companhia em nome de Jesus. Amém. Eu vou contar para vocês hoje muitos dos encontros de Jesus comigo e também os encontros que eu tive com Jesus. Que eu vou contar aqui, depois vocês vão ver, eu vou pegar uma música que a gente canta em 3 minutos, vou botar minha vida toda nessa música, e provavelmente pode ser a vida toda de vocês cabendo nessa música. A história que eu vou contar, a minha vida contada aqui, não é nem pior nem melhor que a sua. O que eu podia contar aqui podia ser a história lá da dona Senate, que me contou da tia Joana, da neném, de fazer lá canjica com a tia Joana, e o quanto fazer canjica com a tia Joana foi transformador na vida da dona Senate. Podia ser a vida da Carol. Cadê a Carol? Tá lá, quando a Marcela, a amiguinha dela de 8 anos, convidou para ir para a igreja. E como esse encontro que Jesus fez ali, podia ser a vida do Leandro e da Ana Paula, quando se encontraram com Jesus por meio do Kaique. Vocês vão ver um pouco da minha vida aqui, mas podia falar da vida de vocês. Então, enquanto eu falo da minha vida, vocês pensem na vida de vocês. Isso aqui é uma conversa para 2 tipos de gente. Todas
estão aqui, esses dois tipos de gente estão aqui. Uma primeira é você que falou o seguinte: eu já me encontrei com Jesus, e inclusive eu considero como meu Senhor e Salvador. Isso é para você. Mas também é para você que fala o seguinte: ó, eu nunca nem reconheci um encontro com Jesus, estou meio perdido desse negócio, nem sei desse negócio de Jesus ser meu Senhor e Salvador, estou meio perdido. Isso é para você também. E por fim, vou voltar na dona Senate, que ontem estava me contando coisas da vida dela, e ela falava assim: ah, meu filho, parará, quando Jesus me converteu. Aí eu falei assim: ah, dona Senate, não é quando a senhora se converteu a Jesus? Ela: que é isso, meu filho? Você acha que eu consigo me converter a Jesus? É Ele que me converte. Não é a gente que encontra Jesus, a gente é encontrado por Ele. Você tem sido encontrado por Jesus. Nosso papel é reconhecer e aceitar. E por fim, sem surpresa, tá? Eu não gosto de surpresa. Na minha casa todo mundo sabe que eu não gosto de surpresa. Não me traga surpresa. Não me traga, surpresa me desestabiliza. Mas foi tão de Deus esse repique que essa semana teve muita surpresa. E a gente está aqui. Mas eu vou te convidar, todo mundo. Não vou fazer aquele convite assim que vai te pegar de surpresa. Eu vou te convidar a aceitar o encontro com Jesus no final disso tudo. E enfim, não é a melhor chance de eu te convencer disso. Esse encontro de Jesus, por mais bonito que eu fale, pelo nada, é o Espírito Santo que há de te convencer de: eu vou me encontrar com esse Jesus e eu vou ouvir essa doce palavra. Eu tenho dois pequenos textos para a gente, então João, falam da minha vida, e eu vou ler aqui rapidinho, porque tudo que eu falar tem a ver com eles. Primeiro é João 4, e depois 2 páginas para frente, João 5. Nós estamos falando de encontros aqui. Provavelmente nas devocionais vocês já falaram destes encontros. O James ontem resumiu a história da mulher samaritana. Sim, é a que está em João 4. Eu vou destacar 3 versículos, e diz o seguinte: Jesus respondeu à mulher samaritana: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Se ao menos você soubesse. Aí ela fala: mas você não tem corda nem balde, o poço é muito fundo, disse ela. De onde você tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó? Verso 13, Jesus respondeu: quem bebe dessa água logo terá outra sede, se referindo à água do poço. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Essa água, se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna. E ela finaliza dizendo: por favor, Senhor, dê-me dessa água. A gente vira uma página e lembra do homem que estava à beira do tanque de Betesda há 38 anos. Eu não sei há quanto tempo você está na beira de um poço. E aí fala o versículo 5 de João 5. Um dos homens estava ali doente há 38 anos, quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, e perguntou-lhe: por que é isso que Jesus te pergunta à beira do poço que você está? Você gostaria de ser curado? Para onde a gente olha? Para Jesus ou para as situações, para as circunstâncias? Pois o homem fez o que a gente faz. E a resposta do homem foi: eu não consigo, Senhor, por tenho que me colocar nesse tanque aqui, e quando a água se agita, alguém chega antes de mim. E Jesus deve ter falado assim: não é lá no tanque o seu problema, é aqui comigo. E ele fala: você gostaria de ser curado? No 8º, Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. E no mesmo instante o homem ficou curado. Um dia desse eu estava fazendo essas minhas apresentações de educação financeira, e eu preciso despertar as pessoas, eu preciso chamar a atenção das pessoas que elas estão
com problema. Não acredito em te ensinar nada se você não tiver despertado para. E eu falava para a minha turma o seguinte: pessoal, ó, se liguem, a vida é cheia de poço. Cuidado quando vocês estiverem à beira de um poço, porque o momento anterior ao fundo do poço é a beira do poço. Não é quando você está longe do poço, você cai para o fundo do poço. Não, você vem caminhando na direção do poço. E não sei se vocês sabem, mas se mede distância de topo de poço até fundo de poço não em metros, você mede em estalar de dedos. E a distância da beira de um poço para o fundo do poço é um estalar de dedos, e você sabe. Portanto, para sair de fundo de poço, quando a gente consegue, é caro e demanda tempo, se livra de beira de poço o mais rápido possível. Se você está em beira de poço, sai dessa o mais rápido possível. E tem encontro hoje para te convidar para sair de beira de poço. Vou falar dos encontros de Jesus comigo e dos meus encontros de Jesus. E começa agora. Eu acho que o primeiro encontro que Jesus teve comigo foi lá por 73, 74. Eu nasci em 5 de março de 74. Reza a lenda na minha casa, isso é um assunto meio velado, que um pouco antes de nascer, estava certo que eu não ia nascer. Meu pai tinha conversado com os médicos, tinham descoberto alguma coisa no meu coração, e meu pai conseguiu convencer minha mãe a escolher um caixãozinho de criança legal. E eu acho que esse foi o primeiro encontro de Jesus comigo, porque a minha mãe não entrou nessa. Era para abortar, estava tudo certo, estava dado como certo que eu não ia nascer. 50 anos atrás, na tecnologia, minha mãe não entrou nessa. E eu acho que esse foi um dos primeiros encontros que Jesus teve comigo. Eu ainda não tinha reconhecido. Aí segui a vida. Segui a vida na igreja católica. Meu pai sempre me levou. Minha mãe catequista, fiz catequese, crisma. Domino o troço. Mas também ali uma coisa bacana, com 12 aninhos, idade da Lorena, da Laura, dessas piá aqui, lá na igreja São Pedro, isso aqui é a foto da igreja São Pedro em Porto Alegre, eu participava do ONDA. O ONDA é o Objetivo Novo do Apostolado. Eu era de igreja, sempre fui de igreja. E lá no ONDA, com 12 aninhos, eu dava aula para os de 12 aninhos, a gente tinha um encontro, tipo um repique. E olha que bonitinho esse encontro de Jesus comigo, que eu não reconheci, tá? Mas eu era escalado e fiz isso uns 5, 6 anos, até os 17. Eu, para essa turminha dos pequenos, eu dava palestrinha de o dom da palavra e o dom da amizade. Foram coisas que eu me desenvolvi, de falar para os pequenos, até hoje eu falo, e de ser amigo. Eu falei, não sou amigo de muita gente, mas os que eu sou amigo, eu vou lá até o fim. Esse com certeza foi um encontro de Jesus comigo, falando assim, vou botar um troço nesse carinha aí. Minha vida era assim, era igreja, pá, missa, tudo mais, mas também Porto Alegre, 2 de fevereiro, Iemanjá, Porto Alegre, à beira do estuário Guaíba, do rio Guaíba, nós também indo para a praia. Iemanjá, essas coisas mais místicas também faziam parte da minha vida. E todo 2 de janeiro, eu estava lá. E era flor branca, e era não sei o que, barco cheio de coisa. Hoje a gente estava na devocional falando, a gente falava, eu vim da igreja católica, e a gente começou a usar uns termos para o que nós éramos, né? Marcinha, Ana Paula. Eu era da igreja católica holística. Era que mais? Da igreja católica, a gente falou assim, ampliada, sei lá, uma coisa meio... valia tudo na minha religiosidade. E eu tive uma experiência muito interessante em 94. Eu tinha um amigo, Marcelo Jardim, do trabalho. Ele era mais velho, era meu chefe, assim, eu tinha, em 94, talvez uns 20. Você tem que conhecer minha esposa. Você tem uma coisa diferente, ela é bruxa. Bruxa moderna. Você não sabe o que é bruxo moderno? Uma mulher X. E eu fui na casa deles. Eu fui.
E essa mulher fez lá os negócios e falava não sei o que, parará. E ela foi embora, acabou. E o Jardim, Marcelo Jardim, falou depois para mim, falou assim, Irado, me chamava de Irado. Minha esposa falou que enquanto ela fazia tudo aquilo que ela fazia, tinha um homem atrás de você e não deixava nada dela pegar. Ela falou que tinha uma coisa que não deixa, o trabalho dela não adiantou para nada. Eu não entendia nada disso, mas aquela bruxa não me pegou. Com certeza eu tive um encontro com Jesus ali sem perceber. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nós somos muito religiosos, nós somos muito matriz africana, muito influenciada. O interior do Rio Grande do Sul tem igreja luterana, mas o Porto Alegre, o litoral, é muito. Eu saí de Porto Alegre com 28 anos. Eu já tinha faculdade, pós-graduação, sou um cara razoavelmente inteligente, tenho neurônios à vontade, parará. Eu nunca tinha ouvido falar de igreja evangélica. Nunca. Isso faz 30 anos. A única menção foi aquela que quase todos conhecem, num 12 de outubro, de um pastor, acho que da Universal, chutando uma santa, e aquilo, nossa, foi uma loucura. Mas eu nunca tinha ouvido falar de nada de Bíblia, nada. Era igreja, era missa, era meus Iemanjá, nada. Tinha igreja evangélica, mas não chegava. Aí eu fui fazer meu intercâmbio, caí numa casa de Mormons. Liguei para minha mãe e para meu pai e falei, mãe, eles são aqui da igreja dos santos, dos últimos dias santos, não lembro. São Mormons. Posso ir na igreja com eles? Minha mãe, claro, meu filho. Sei lá, o que você vai fazer? E eu sou de me enfiar no negócio. Ia lá, botava a gravatinha. Esses carinhas aí são os elders. Tem as sisters também. Os caras são muito arrumados. Eu ia lá com gravatinha, todo domingo com meu pai de lá. Até que, claro, durante um ano, o cara assim, quer se batizar? Eu achava aquilo tudo muito bonito. Por que não? Aí você tem que fazer 7 aulinhas e ir para Bia Batismal, que vocês nem sabem como é que é a foto, são 7 touros, não sei o que, tem todo um troço lá. Ganhei o Book of Mormon, o livro de Mormon, comi o troço. E os missionários, que são esses carinhas, começaram na casa do meu pai. Primeira, segunda aulinha, terceira, quarta. Eu questionava bastante, assim, eu sempre fui meio chatinho. Eu sei de uma coisa, depois da 7ª, a próxima era o batismo. Naquela noite, o meu pai de lá acordou, foi até o meu quarto, me acordou e falou, Cristiano, não precisa mais. Estava falando com a Linda que a gente está incomodado, você não precisa seguir isso. Eu ia me jogar no batismo dos caras. E naquela noite eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo chegou naquele cara e falou, como o Mateus aqui, para. Esse não. E foi um encontro com Jesus. Aí eu voltei, era a Casa Bezerra de Menezes, lá na Cristóvão Colombo, ia lá, Igreja São Pedro Domingão, e aí ia receber passe, e os passes não pegavam, não pegava de jeito nenhum. Era Jesus se encontrando comigo, e falou assim, não vai pegar, não vai pegar. E eu tentando, hein? Tentando. Pagava a promessa que nem doido. Até que teve uma muito especial para uma pessoa que estava aí a ter câncer, alguma coisa assim. Eu saí da minha casa na Frei Henrique Trindade, saio a pé até o santuário. Eu esqueci o nome da santa, lá no morro da TV. Foram 3 horas de caminhada, era a minha promessa. Rezando, parará. E eu tenho certeza que naquele momento era tipo o caminho de Emaús, assim. Jesus devia estar ao meu lado aquelas 3 horas e eu não o reconheci. A pessoa não pegou o câncer. Não deve ter sido pela minha promessa, óbvio. Mas ali Jesus devia estar comigo e eu não reconheci. Mapa astral no fim, isso lá já tinha 25 anos. Preciso
preciso ver uma coisa da minha vida, estou precisando de orientação. Sede e busca, sede e busca. A gente falou dos penduricalhos, Dona Ana, nossa! E era arruda misturada com relicário, com meu terço que era fosforescente, meus escapulários para tudo que é lado, e olho de Tandera, nem isso não é Tandera, né? Olho de Tandera é do Thundercats, olho do gato, não sei. Olho grego, olho gordo, tudo. Dona Ana, quando eu dei o rabo, mas foi coisa assim, o elefante com a bundinha para trás, tudo. Fitinha do Senhor do Bonfim, eram as formas que eu achava para pegar. Comprei minha Paraty, meu pai me deu a Paraty zero, botei uma fita do Senhor do Bonfim lá, nunca bateram, mano. Vai rindo lá, Cátia, Ângela, vai. Feng Shui, Baguá, meus bagual em Porto Alegre, se meus amigos bagual sabem, eu fiz os baguá. Eu sei que até aqui eu já tinha 28 anos, 27 anos, e nada de aceitar ou reconhecer encontro com Jesus. Passei 27 anos. Aí acho que Deus olhou e falou o seguinte: não dá mais, isso aí está moído. E até aqui era só beira de poço, gente. Eu fiquei em beira de poço por muito tempo. Aí eu lembro da música que eu quero falar para vocês, que é uma música de 3 minutos, que cabe uma vida toda. E eu acho que nesse momento, sem saber, eu cantei essa música. E eu devo ter falado assim, que junto ao poço estava eu. E aí, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim, ele vinha vendo, mas eu acho que eu reconheci. E aí, ele me estendeu sua mão. A gente lembrou hoje, na nossa devocional, e eu lembrei, Dona Ana, é assim, ó. Quando o Senhor estendeu a sua mão, quando Jesus me estendeu sua mão, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando o Senhor, quando Ele estendeu a sua mão. E aí, por aqui eu reconheci que Ele estendeu sua mão. Não agora ainda. Foi com mudança. Eu estava em Porto Alegre. Eu acho que Jesus olhou, Pai, Filho e Espírito Santo, e falou assim: não, aí não vai dar. Aí tá cego. Tá igual os caras do caminho de Emaús, não tá enxergando. Está como quem não vê. Tira daí. Vale. Vocês nem sabem o que é os pequenos. Isso era Gol da época, não, a Latam da época. E aí eu vou para o Rio de Janeiro, de um jeito também muito louco. E aqui também deve ter encontro de Jesus comigo. Aconteceram coisas incríveis para eu ir para o Rio de Janeiro. Jesus devia estar lá naquele voo. E eu caio no Rio de Janeiro, vou morar em Ipanema. Aí deu um monte de coisa errada lá, parará. E da minha janela eu via o Cristo Redentor. Não assim, era meio de lado, por fora, com uma colher olhando aqui. Mas eu tinha a vista do Cristo Redentor. Eu morava com a vista do Cristo Redentor. E aí estava tão moído que eu olhava para o Cristo Redentor. E numa das coisas, eu lembro eu ajoelhado, aí eu queria casar, já tinha 28 anos, e aí eu faço uma lista dos desejos. Eu lembro como se fosse hoje, estava escrito, eu perdi. Mas eu lembro que eu queria casar, e eu queria essa lista. Eu queria uma moça que não gastasse muito com shampoo, que não gostasse de moda, que gostasse da minha família, gostasse de mim, tivesse família grande, fosse bonita e gostasse de trabalhar. Eu pedi isso. Eu pensei assim, agora, né, da onde vai vir essa pessoa? Eu achava que vai vir, sei lá, quilômetros. A 3 quadras da minha rua tinha uma moça pedindo carona para casar. Tinha alguém que queria casar e cabia exatamente nessa lista. Sem shampoo,
sem moda, gostasse de trabalhar, me arrependi um pouco dessa. Família grande, tá aí minha sogra, gostasse da minha família era uma coisa importante para mim, porque minha família não é fácil de gostar, bem difícil. E aí esse aí foi um encontro, acho que talvez o último de Jesus comigo, para dizer assim, agora, mano, vai. E eu achei bonitinho quando o James começou a lembrar a nossa história de como é que eu cheguei aqui na IECUSP. Talvez aqui eu tenha continuado reconhecendo tudo isso e eu poderia cantar com certeza que sem me ouvir, Ele conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Aqui, aquele que tinha visto a minha sede, porque se Ele me oferecesse essa água que jorra sem fim lá, talvez não tivesse um coração ensinável para. Aqui tinha. E aqui começou minha percepção de que Deus estava me oferecendo uma água que jorra sem fim. Eu caí na Igreja Batista do Povo por causa de umas amigas da Milena, que eram sei lá, de Minas, não eram de longe, que iam num culto de uma missionária. Aí Milena, nós fomos morar em São Paulo, casamos em 2004, viemos então em 2004, 2005 para São Paulo. Aí Milena queria ir na igreja, Milena já é igreja conduzida pela Dona Selma lá no Rio de Janeiro. Falou, vamos numa igreja? Eu achei muito estranho, porque o católico não convida para ir na missa, é estranho isso pra gente. Aí eu falei, vamos, um dia na tua, um domingo na minha. Fomos para a Batista do Povo, até que um dia a Milena não pôde ir, porque estava trabalhando, e eu falei, eu vou sozinho, e foi meio estranho. Aí um dia Deus marcou um encontro comigo, na casa do Machão. Machão era um amigo meu, se tu olhasse para ele, tu ia falar assim, nada de Machão. Um doce, um gaúcho que morava na Vila Madalena, nós na Zona Sul, fomos visitar o Machão, passei namorado com ele, veio correndo assim, né, meu Astra preto, olhei pro lado e falei assim, uma igreja das suas aqui, não tinha nem placa Pinheiros, eu só passei e falei, olha uma igreja das suas, a gente gostava da Vila Madalena e a Milena falou, vamos lá? Então vamos. Caímos na igreja evangélica de Pinheiros, de onde o pastor Brasílio, o pai do pastor James lá, acho que se converteu na casinha. Então todo esse movimento pelo pastor Walter, era uma igreja que foi descendente do Cambuci, de um avivamento espiritual. Caí lá, até que aí a Milena com uma dor nas costas, parará, foi fazer uma radiografia, a radiografia pegou meio que toda a coluna e descobriu um nódulo na tireoide. Meio ano de casado, nódulo da tireoide da sua esposa. O que tinha nas minhas mãos fazer? Promessa. A especialista dona Ana em promessa. Aí eu lá na igreja de Pinheiros fui fazer minha promessa. Duas coisas, Deus, o negócio seguinte, não falava o negócio seguinte, eu era muito mais respeitoso, tinha muito mais liturgia do que hoje. Duas coisas, se não for nada, eu raspo a minha cabeça. E eu era bobo, né? E a segunda, e olha, senhor, vou lhe prometer aqui, falei um favor, eu venho nessa igreja aqui todo domingo até o fim do ano, isso era agosto. Passou, naquele momento não foi nada, depois se desenvolveu um câncer tratado, mas naquele momento deu, tudo corrigido, raspei a cabeça com o maior orgulho, porque eu achei que ia ficar mais bonito mesmo também. Sabe a promessa que a gente se dá bem? Não vou comer chocolate Lindt, vou comer outro. É o que se faz na quaresma. Não. Aí louco para emagrecer, não vou tomar refrigerante na quaresma. Mentira. E aí, eu tinha que ir naquela igreja todo domingo até o fim do ano. Aí deu ruim. Fui. Em 2004, na pregação do aniversário da igreja, por isso que assim, aniversário da igreja, repique, convida a mãe, o tio, todo mundo, porque nesses eventos há encontros com Jesus. Nesse dia, eu entreguei minha vida para Jesus. Cadê o Anderson? Qual é a frase do adesivo lá que me falou hoje no tênis? Deu uma chance para Jesus. O Anderson estava me contando, a gente estava no tênis, ele falou, a gente estava falando de coisas da vida, ele falou que tem um adesivo em carro que ele vê, que fala o seguinte, que é um adesivo assim, dê uma chance para Jesus.
E a gente falou assim, tá de brincadeira. Você acha que você vai dar chance para Jesus? É Jesus que nos dá chance. E aqui, como a dona Senati falou assim, aqui eu comecei a me converter, que nada. Aqui eu fui encontrado por Jesus. Aqui sim, eu confessei lá que eu aceitei Jesus como meu Salvador e Senhor. Talvez nem soubesse o que eu estava fazendo. Mas aqui foi um encontro meu com Jesus. Aqui foi talvez uma resposta a um convite, porque aquele culto estava todo preparado. Trouxeram o pastor Israel lá dos Estados Unidos e pregaram um texto que eu devia ouvir. E ali eu comecei a me achegar. Conheci o pastor Ricardo Feres, um pastor lá da igreja, socorro bem presente em momentos de angústia até hoje. E aí eu queria ser amigo de alguém, mas eu era muito moderninho para aquela igreja lá. Eu já me vi tipo um Binho, assim, a gente veste vem aqui, Binho, olha como a gente está moderninho hoje. Os dois de tênisinha, a gente tá bonito. E eu queria achar alguém bonito naquela igreja. E eu achei o Ovídio, o presbítero Ovídio, era um cara altão assim, ele tinha cara de publicitário, que realmente era. Eu olhei na igreja e falei assim, pô, é aquele cara que vai ser meu amigo moderno? Nossa, os outros caras aqui, não. Aí eu conheci o Ovídio, fiquei amigo dele. Esse cara me trucidou um ano inteiro. Depois eu descobri que ele era professor de escola dominical, engoli a Bíblia. E ele foi encontro de Jesus comigo. Todo fim de semana ele me trazia olha, Cristiano, estive pensando em você essa semana, que tal esse versículo? Aí ele chegava assim, Cristiano, olha aqui, eu vi na Bíblia, o que você acha disso? Sei lá, João 14:6. Olha, Cristiano, Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir a mim senão por ele. Isso me chocava radicalmente, porque eu tinha minhas outras convicções. E Maria? E os santos? Aí eu ia para casa, eu ia para a livraria Saraiva do Shopping Morumbi, pegava todas as Bíblias, claro que não a dele, né, que era meio, a Bíblia dos Evangelhos, que era meio estranha. Eu pegava a Bíblia da CNBB, a Bíblia da Maria, a Bíblia do Padre Marcelo Rossi, nem existia o Padre Marcelo Rossi, pegava todas. A Bíblia do Café com Deus, nem tinha Café com Deus, e eu abria todas em João 14:6, por exemplo, tudo igual. Aí eu ligava para minha mãe, cadê a nossa Bíblia? Aquela do Salmo 91 aberta, bonita. Mãe, o que está escrito aí? E ela falava, eu falava assim, mãe, ele me trucidou um ano. Era Jesus um encontro, e isso me fez ir para a Bíblia, porque eu queria ganhar dele, claro. Eu não sou de perder nestes aspectos, assim, eu vou até. E aí, depois do vídeo, eu conheci um livro chamado Uma Vida com Propósitos, tem aí, né? Deus fez um encontro com ele, comigo, com uma vida com propósito. O livro do Rick Warren, uma graça. Se tu não leu, tem que ler. 40 semanas, tem que ler. Foi transformador para mim. Aí eu fui batizado. Aí em 2005, no ano seguinte, eu respondi ao chamado do batismo. Estou lembrando aqui da Carol, a Carol se batizou no passado, né? E eu lembro, umas 2 semaninhas, vou contar essa história, que é só minha e da Carol, ninguém pode saber. Mas 2 semaninhas antes, eles estavam em aulinha ali na igreja, sobre o batismo. E eu lembro que a pergunta da Carol foi para alguém, eu não lembro para quem estava, ela falou assim, mas eu posso ser cristã sem ser batizada? E eu não estava na aulinha, eu estava só ali. Mas eu naquela minha coisa mais, claro que não. Não faz o menor sentido isso. Pode, mas não deve. Eu falei isso, né? Você até pode, mas não deve. Vocês podem um monte de coisa, mas não deve, tá? E aí, se vocês estiverem pensando assim, silêncio, Cristiano, eu posso continuar cristão, seguidor de Jesus, sem batizado? Eu vou te falar assim, claro que não. Está com vergonha de fazer um reconhecimento público de que você é amigo de Jesus? Cuide da sua vida. Então não pode. Carol não falou mais nada, não perguntou mais nada, se jogou na piscina lá com os caras. Tá aí. Claro que não. Que negócio é esse? Esse foi um encontro meu com Jesus. Sim, eu quero isso. E por aí, eu que tinha recebido a oferta de uma água viva, por aqui mais ou menos eu devo ter olhado para Jesus. E aí, depois de ter, talvez eu tenha falado assim,
dá-me de beber, pois sim, eu tenho sede, não quero mais voltar e buscar em outras fontes. Aqui foi um momento importante. Aqui eu tive um encontro com a Bíblia. E a Bíblia, que eu achava que tinha todo o poder neste livro aqui, físico, de tal sorte que a gente o colocava na entrada da casa, eu descobri que esse livro, essa obra gráfica aqui, que é uma bênção, ela é poderosa dentro do nosso coração, na nossa vida. Aqui é um livro que já foi queimado, que é negligenciado, ou a Bíblia está aí dentro, ou ela é nada. Eu não tenho o menor problema de falar isso, que é um livro bonito, as páginas bonitas, ou esse conteúdo está dentro do nosso coração. Ele foi preparado para um encontro com a gente, está mastigado, ou não vai servir para nada na sua vida. Aí eu estava na Igreja Batista do Morumbi, a gente tinha passado um bom tempo em Pinheiros, estávamos cansados com as meninas. Lá eu conheci um trabalho desse carinha, do Pete Scarezo, e da esposa dele. Tem um livro chamado Eu Desisto, que é espetacular, eu precisava disso. Conheci esse negócio chamado Ministério Espiritualmente e Emocionalmente Saudável. Foi um encontro de Jesus comigo, assim, foi muito importante. E depois dessa época, eu acho que muito lendo Bíblia, muito, eu tenho certeza que eu cantei e confessei para Deus e o tranquilizei como se ele precisasse disso, que eu falei: Deus, lembra lá? Tá bom, eu não precisarei aqui voltar para minha sede saciar, uma vez que agora eu já ouvi teu falar. E se você ainda não ouviu essa doce voz de Jesus, nesse nível, se enfiando na Bíblia, tem que fazer, para você não precisar mais voltar para matar sua sede em nenhum lugar. Isso aqui é uma caminhada que eu estou fazendo. E aí eu conheci o James. Na verdade, eu conheço o James de Pinheiros. Ele foi fazer um curso de evangelismo exclusivo lá. Eu cuidava dos jovens, o James foi lá, parará, e nos perdemos da vida. Até que o James um dia foi fazer uma feira de livros para as crianças na Odebrecht, a convite da Odebrecht, no prédio que todos vocês conhecem, na esquina ali, perto da Eusébio Matoso. O James está caminhando com a Bárbara, reza a lenda. A Bárbara, uma amiga minha, tinha sido minha estagiária 6 anos antes, hoje responsável por comunicação. Está o James pelos corredores da Odebrecht, reza a lenda que ele fala assim: oi Bárbara, tudo bom? Eu tenho um amigo que eu acho que trabalha na Odebrecht. O nome dele é Cristiano e ele usa camisa xadrez. A Bárbara fala assim, tipo, você conhece o Cris? E me conhecia, e aí me levou o James, onde eu trabalhava, e eu, caramba, James. E ele faz a pergunta, isso aqui mais ou menos em outubro, Dia das Crianças de 2015. A gente voltou a conversar e pouco depois, o James fala: não quer ir no nosso repique não? Nosso encontro de jovens? Éramos eu, Milena, Rafa com 4 aninhos e as gêmeas, não, Rafa com 6 aninhos e gêmeas com 2. Um perrengue só, moído. Aí ele fala isso e eu falo o seguinte: tudo bem, terminado fazendo o carnaval mesmo? Claro, vamos nesse seu negócio aí de boas. Já era. Acabou. Você que tem criança sabe dessa experiência. Tô vendo o Júlio e a Mara aqui, coitados. Quando o Henrique, mano, saiu do ladinho dele, sentou do lado do Levi e do Davi, perdeu. Já era. Acabou. Eu brinco com o Leandro e com a Ana Paula. Pô, Leandrão, caramba, sei lá, você tem uma igreja lá perto de Santos, lá de Praia Grande? Aí ele fala assim: fala pro Bento que a gente vai mudar de igreja. Meu filho, o Bento, com 4 aninhos, traz todo mundo. E aí o James falou assim: claro, não tem nada a fazer, claro, isso é o que você acha. Encontro que Jesus tinha marcado comigo. Aí era isso, só que o repique de 2016. As meninas ali, a gente não conhecia nenhum de vocês, eram umas pirralhas. E aí a gente vê depois a evolução desse encontro. Eu quero que depois vocês tomem
Café com a Carol e peçam para a Carol contar o que aconteceu quando ela, com 8 aninhos, foi convidada pela Marcela, amiguinha de escola dela, a ir para a igreja. X anos depois, olha o que acontece. E é isso. Anos depois, é isso que acontece. O batismo da Rafa. E a família vai sendo cuidada. Sei que faz 51 anos que Jesus vem se encontrando comigo. E eu tentando me encontrar com Jesus. 51 anos. Eu considero meus encontros com Jesus assim. São meus cafés, são meus almoços com os meus amigos. É muito comum eu almoçar e tomar café com as pessoas. Depois que a gente conversa coisas incríveis, a gente está indo embora, se despede e fala assim: pô, não vai se despedir? A gente olha para uma cadeira vazia e fala assim: não vai se despedir do Espírito Santo que estava aqui conosco nesse papo o tempo todo, pois ele está o tempo todo com a gente. Faço isso com o Binho, faço isso com o Dr. Márcio, faço isso com o Silvestre, faço isso com o James, faço isso com o Caí, com as pessoas, com o Pedro talvez. E aí, depois de tudo isso, gente, porque essa estrofe não acontece de uma hora para outra. Vocês cantam isso numa toada. Mas para mim essa estrofe é a mais dramática e incrível desse louvor. Que é quando talvez eu tenha chegado e falado o seguinte: depois de tudo isso, ter olhado para trás e visto de onde maravilhosamente Deus me trouxe para estar aqui com vocês, fazendo isso, com essa nobre incumbência, eu devo ter olhado para Jesus e falado assim: Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Vocês cantam isso? Nós vamos ver se eu preciso cantar. Se eu cantar hoje, eu vou pedir Pedro, nós vamos cantar isso. Quando vocês cantarem isso, vocês vão lembrar da história de vocês. E vocês vão ver que algum dia na vida de vocês, vocês olharam para dizer assim: Tu és Jesus, porque a minha alma, que o James acabou de falar que esperou por tanto tempo, Tu és o Messias esperado, meu Salvador. Essa música é muito dramática na minha vida, ela me conduz inteira e eu gostaria de dedicar ela a vocês. Mas quando assim eu fui salvo, James falou o seguinte: a gente tem que dar conta da nossa alma. Nossa alma um dia vai voltar, e ela tem 2 caminhos. E 2 caminhos de vida eterna: vida eterna com Deus e vida eterna sem Deus. E essa é uma escolha que está na sua boca e no seu coração. Em qual encontro foi essa salvação? Quando eu aceitei Jesus lá em Pinheiros? Não sei. Porque um dia me falaram o seguinte: se acontece que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí eu, invocar. Mas também lendo a Bíblia, eu lembrei que aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, ele e sua casa. Crê. Só que também tem que eu tenho que crer com o coração e confessar com a boca, que é muito o que fazemos. E eu acho que você tem que confessar com a sua boca. E eu vou te convidar para confessar com a boca hoje, lembrar, levantar, sei lá, dizer assim: eu. Mas também tem que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Pois é, se quer ser salvo, também acho que tem que ser batizado. Mas ainda tem também Mateus 24 dizendo assim: que aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Então eu não tenho para mim uma data, escrita na minha Bíblia. Eu acho que tem um caminhar. Tem uma frase da Clarice Lispector que eu uso no meu livro lá bonitinho, que ela faz o seguinte, muito bonito: como começar algo pelo início se as coisas acontecem antes de acontecer? Não, minha salvação não aconteceu quando eu levantei minha mão e saí desesperado do banco lá em Pinheiros, desci e abracei o pastor Ricardo e aceitei Jesus. Eu tenho certeza que a minha salvação começa muito antes que acontecer. A sua também. Talvez você nunca saiba quando você foi salvo. Talvez você saiba se você está salvo. E essa convicção é você, Deus, o Espírito Santo e Jesus. Mas assume isso, faz isso. Busque essa convicção.
Você não pode viver sem essa convicção. Sei que começou muito antes esse encontro. Começou minha salvação na cruz. Na cruz, Jesus entregue pelos nossos pecados, inaugura um novo e vivo caminho. O véu se rasga de cima a baixo e Deus oferece seu perdão para todos. Até para o Samuca, até para mim. Timóteo 2,3 diz: é desejo do Senhor que todos sejam salvos. Ele está interessado nisso, porque há um só Deus e mediador entre Deus e os homens, Jesus. A busca que você está fazendo por qualquer outro mediador é falsa. Ah, Cristiano, mas isso é da sua religião. Nossa salvação começa no fim. Mas você, como é que eu então vou ser salvo? Aceitando encontros com Jesus. Para de dar desculpa. Para de ter medo. Tenha coragem. Tenha coragem, dê um passo. Eu orei. Você não tem nada a perder, porque tudo que você tem aqui é nada. E você tem tudo a perder. Porque você não sabe, nem eu, se a gente volta para São Paulo. Você tem tudo a perder. Vida eterna com Deus. Esse encontro está aqui o tempo inteiro sendo oferecido. E eu penso que o encontro com Jesus para acabar acontece quando eu me encontro com algumas pessoas, e você está se encontrando com gente o tempo todo. Quando você se expõe a ouvir coisas, a ler coisas, a vivenciar experiências como a gente está vivenciando. Ah, Cristiano, mas isso que vocês estão fazendo aqui é preparado para isso. Sabe de uma coisinha mesmo? Não com essa intenção manipuladora humana, porque na verdade a gente não consegue convencer ninguém, mas se você estivesse em Sampa, Osasco, sei lá onde, na praia, você ia estar lavando louça, preparando o almoço, estava enfiado no shopping, lendo seu celular, enfiado no Instagram. Você não ia estar aqui. Graças a Deus que você está aqui. Eu sei que eu sou salvo quando eu venho para cá, para este ambiente da palavra de Deus. E agora eu vou pedir para o Pedro para a gente cantar Tu És, todo mundo, como uma oração, prestando atenção em tudo, lembrando da sua vida, quando te foi oferecida uma água viva, quando você aceitou, quando você reconhecer que Tu és o meu Salvador. E eu vou te convidar sim para você, se encontrou e se perdeu, voltar. Se nunca aceitou um encontro, aceitar. E não vem achar que eu tinha uma coisa comigo que a gente... Não, eu não gosto de fazer este convite quando tem música, porque a música toca nas nossas emoções. Sabe que a emoção não é o oposto da razão. O oposto da razão é a irracionalidade. Na verdade, toda decisão que a gente toma é emocional. Você casou por emoção. Você escolhe um emprego por emoção. Você opta por coisas. Você só tem que controlar suas emoções. A emoção faz parte da gente. Então, sim, com emoção, eu vou te convidar a aceitar um encontro com Jesus. Você levanta sua mão, você dá um abraço a alguém, você vai orar com alguém, cara, faz alguma coisa. Não deixa passar. Pode ser muito tarde. E não desperdice, sai logo da beira desse poço. Não fique mais um dia além dos 38 anos na beira do poço. Aceite logo essa água viva para nunca mais ter sede. Inclusive você que já se encontrou um dia, mas pode ser que esteja meio perdido. Reconheça os seus caminhos. E agora a gente canta Tu És. E você ora isso comigo em nome de Jesus. Era isso, Pedro. Vamos nessa, gente? Eu não vou cantar.